Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. João capítulo 7, versículo 14, o texto nos diz assim: Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. O contexto é a festa dos tabernáculos, uma das maiores celebrações do povo judeu. Era um tempo de alegria, um tempo de lembranças da peregrinação no deserto, reuniões familiares, cânticos e celebrações públicas. Jerusalém estava cheia, o ambiente era festivo, religioso ao mesmo tempo. Jesus, meus irmãos, sabendo que os líderes religiosos o procuravam para matá-lo, não sobe logo no início da festa, ele aguarda no meio da festa. E então vai ao templo não para se esconder, mas para ensinar. Isso revela algo muito grandioso para a nossa vida. Mesmo em um ambiente legítimo de celebração, Jesus ele demonstra que a sua prioridade, a prioridade que estava no seu coração, era a presença de Deus e o ensino da verdade. Não há pecado em participar de festas. Não há. O problema surge quando o prazer, o deleite e a alegria do nosso coração estão mais nas festas do que na presença do Senhor. Esse texto ele nos confronta a reavaliar onde tem estado o nosso maior prazer. E desse nosso texto podemos extrair algumas lições preciosas que vamos compartilhar. A nossa primeira lição é que Jesus ele ensinava que a prioridade revela o coração. O texto base ele declara o seguinte: Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus, meus irmãos, Jesus poderia estar em qualquer outro lugar da festa, mas escolhe o templo. Ele nos ensina que aquilo que priorizamos revela quem governa o nosso coração. E a revelação aqui é que a presença de Deus sempre deve ter prioridade sobre qualquer forma de prazer legítimo. O que tem sido prioritário na nossa vida? Qual tem sido a prioridade na nossa vida? O problema não é a festa, é quando ela ou qualquer outra coisa ocupa o lugar que a Deus pertence. O que você tem tido, o que você tem dado atenção, o que você tem se dedicado tanto que tomou o lugar de Deus em seu coração? Quando o coração se alegra mais com o mundo do que com a palavra de Deus, mais do que com o reino de Deus, algo em nossas vidas precisa ser revisto e com extrema urgência. Nós aprendemos com a Bíblia que onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Meus amigos, onde tem estado o seu, o meu, o nosso coração? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? E a nossa segunda lição é que Jesus nos revela que o verdadeiro prazer deve estar na palavra. Jesus não apenas vai ao templo, ele ensinava. Ele encontra prazer em compartilhar conhecimento e transformar a vida. Que o nosso prazer seja esse, de compartilhar conhecimento e transformar vidas. A revelação dessa lição é que o verdadeiro deleite não está no entretenimento, mas na verdade que liberta, a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nunca vai roubar a alegria, e sim nos conceder a verdadeira alegria. A palavra de Deus, ela gera uma alegria mais profunda, duradoura, eterna e que nos salva. Quem aprende com o Senhor não depende das festas e celebrações do mundo ou das conquistas do que haja nesse mundo para ser feliz, pois encontra satisfação verdadeira na presença do Eterno. E a nossa terceira lição é que Jesus mostra que ensinar é um ato de amor. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo perseguido e questionado, Jesus ensina, ele não foge, não se cala, ele não negocia a verdade. Nós podemos aprender isso. Jesus ele ensina, ele não foge e não se cala e não negocia
a verdade. Nós também aprendemos que, independente do que o mundo nos dê, independente do que o mundo nos ofereça, sempre devemos proporcionar o nosso melhor. A revelação desse texto também, nesta passagem aqui, é que quem ama a Deus ama ensinar e viver a verdade, mesmo quando isso custa conforto, aplausos ou mesmo aceitações. Sabia que haverá situações, meus irmãos, que deixaremos certos prazeres e determinadas reuniões para cumprir com o chamado que temos no reino de Deus. Saiba disso. Haverá situações que teremos que deixar determinados prazeres de lado, porque temos um compromisso com o reino de Deus. Jesus ele revela que o maior amor não é agradar multidões, mas conduzir pessoas ao caminho da vida eterna. E diante dessa palavra, a pergunta que permanece ecoando em nossos corações é: onde está? Onde tem estado o nosso prazer? Nas festas ou na presença do Senhor? Hoje Jesus continua chamando a cada um de nós para estar no seu templo espiritual, que é a sua presença. Ele deseja ensinar, ele deseja perdoar, restaurar e principalmente nos salvar. Se você reconhece que precisa colocar Deus em primeiro lugar, entregue agora a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Confesse com seus lábios e creia em seu coração que Ele morreu por todos nós e ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Hoje, meus irmãos, hoje é dia de voltar à presença, hoje é dia de estar no altar e glorificar ao Senhor pela sua palavra. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.